Reserva de emergência, esse tema já foi abordado aqui no canal, mas alguns temas precisam ser revividos, precisam ser relembrados para que nós continuemos a ter discernimento em nossos investimentos. O que eu vejo é muita gente nova chegando aqui no canal e aí já querendo começar a investir diretamente em ações, diretamente em fundos imobiliários, em outras classes de ativos até mais arriscadas, sem ter feito a base. Muitas vezes por não saber, muitas vezes por desconhecimento, mas algumas vezes também por querer pular algumas etapas, que é o caso da reserva de emergência. Então nesse vídeo eu quero falar o que é uma reserva de emergência, por que ela é tão importante, como você pode montar a sua. Quero trazer alguns exemplos de títulos e depois algumas considerações bastante importantes. Então se você ficou interessado, gostou do tema, fique até o fim, que eu vou te explicar tintim por tintim. Bora lá! Fala investidora, cada vez mais rico, cada vez mais rica. Se você não me conhece, sou Paulo Boniatti, sou criador do Saldo Zero e já te convido, se inscreva aqui no canal, ative o sino dos balangandã para não perder nenhum vídeo. E lógico, eu não posso deixar de pedir aquele seu like, aquele seu compartilhamento. Deixo aqui os meus sinceros agradecimentos, #obrigado. Mas vamos lá, voltando ao básico, que é uma reserva de emergência. Reserva de emergência nada mais é do que um montante financeiro que você destina, que você guarda para emergências, para perdas de emprego, para enfermidades, para desastres, ou seja, para custos não previstos. Inclusive, tem alguns educadores financeiros que estão dizendo por aí que você pode se utilizar dessa reserva de emergência para oportunidades. Discordo enfaticamente disso. Oportunidade. Você se utiliza de um outro tipo de caixa, chamado reserva de oportunidade. Cada coisa no seu cesto, mas nós falaremos melhor disso no decorrer do vídeo. Uma coisa que você já precisa entender é o seguinte: não menos importante do que você ter a sua reserva, do que você ter esse montante destinado para isso, é ele estar no lugar correto. Imagine você pegar a sua reserva e colocar lá na bolsa de valores e no momento do resgate, quando você precisa, quando bateu aquela emergência, você precisa daquele montante financeiro, as suas ações, os seus fundos imobiliários tenham se desvalorizado e você resgata aquele dinheiro com prejuízo. Ou do outro lado, você destina essa reserva para alguns títulos de longo prazo com um vencimento longo e no momento que você precisa resgatar, não consegue. Outro exemplo que eu vejo muita gente com dúvida: a FGTS é reserva de emergência? Não necessariamente. Por quê? Qual que é a finalidade dessa reserva de emergência? É você conseguir a qualquer momento resgatar aquele dinheiro para qualquer tipo de emergência sem que você perca dinheiro. O FGTS tem algumas características? Tem, mas você não consegue resgatar ele para qualquer tipo de necessidade. Vamos supor que você tem uma emergência, uma enfermidade com o seu pai. Será que o FGTS vai cobrir? Possivelmente não. Então, nesse sentido, o FGTS pode colaborar, mas não tem todas as características para uma reserva de emergência, tá bom? E como é que você monta essa reserva de emergência? O primeiro ponto é o quanto você tem que ter disponível nessa reserva. Por convenção do mercado como um todo, é pregado que você precisa ter entre 6 a 12 meses do teu custo de vida familiar, beleza? O meu custo de vida é de 10 mil, então eu preciso ter ali entre 60 e 120 mil reais de reserva de emergência. Ponto. É assim que funciona. E para isso nós precisamos escolher tipos de investimentos que atendam minimamente 3 características. A primeira, liquidez. Liquidez é o tempo que você consegue resgatar aquele dinheiro. Quanto mais líquido, mais rápido você consegue ter aquele montante consigo novamente. Por exemplo, quando você está na corretora, você está olhando investimentos, aparece lá liquidez, D+0. Isso quer dizer que você tem um resgate imediato no mesmo dia. D+1, você tem um resgate no dia seguinte. Eu peço hoje, no dia seguinte está na sua conta. E isso é muito importante. Então, quando você está compondo uma reserva de emergência, tenha títulos D+0 ou, no máximo, D+1, tá bom? Outra característica, os títulos precisam ser pós
pós-fixados. O que é pós-fixado, Boni? Primeiro, o que é o pré-fixado? Títulos pré-fixados é aquele quando você contrata, ele tem uma taxa fixa, 10% ao ano. Então você sabe que todo ano ele vai render 10% ao ano. O pós-fixado ele é indexado a uma outra taxa, então 100% do CDI, 100% da Selic. Se o CDI sobe, aquele título começa a rentabilizar mais. Se o CDI cai, aquele título passa a rentabilizar um pouco menos, mas é sempre positivo, porque você não vai ter um CDI, não vai ter uma taxa Selic negativa aqui no Brasil, pelo menos eu espero que não. Aí nesse sentido, mais um ponto que a gente precisa trazer aqui de luz, por exemplo, por que você não preferiria, por que você não deveria escolher títulos do Tesouro Direto pré-fixado ou IPCA+? Porque apesar deles teoricamente rentabilizarem mais lá na tela do Tesouro, quando a pessoa chega lá no site do Tesouro e vê, nossa, ele está rentabilizando muito mais, ele sofre um efeito da marcação a mercado. Então ele parece bolsa de valores, ele vem subindo, cai, sobe, cai, sobe, cai. Ele só vai te garantir aquela taxa lá no vencimento, para daqui 6, para daqui 7, para daqui 10 anos. No meio desse vencimento, marcação ao mercado. Não vou entrar no mérito da marcação ao mercado, que eu já fiz vídeo falando depois, você assista lá. Então prefira títulos pós-fixados. Alguns mais experientes podem até citar, mas o Tesouro Selic também tem uma parte de marcação ao mercado. Tem uma parte bem pequenininha de marcação ao mercado, mas o efeito é muito pequeno, se comparado com seus irmãos de Tesouro Direto. E a terceira característica que eu acho muito importante, na verdade eu acho a mais importante de todas, é a segurança. Você tem que prezar por títulos que lhe deem segurança, que no momento daquela necessidade, que no momento daquela urgência, você consiga resgatar aquele seu dinheiro. Você já pensou, quando você for pedir o resgate, aquele banco quebrou. Apesar de você ter o FGC, você tem um prazo para resgatar aquele dinheiro. E aí, como é que fica? Ou você coloca num outro investimento, uma debenture, por exemplo, que não tem FGC, o que acontece? Então você tem que ter segurança. Para mim, é o ponto mais importante de uma reserva de emergência, mais importante. Então, dito isso, quais títulos hoje no mercado oferecem essas características, alguns mais, alguns um pouco menos, mas que poderiam ser utilizados dentro de alguns limites como sua reserva? O primeiro que eu posso citar, Tesouro Selic. Ele é líquido, ele é D+1, então você pediu o resgate hoje, no dia seguinte o dinheiro está na sua conta. Ele é pós-fixado, apesar daquela partezinha pré-fixado que muita gente faz um barulho tremendo. Tá tranquilo, tá bom? E detalhe, segurança. É o título mais seguro atualmente que nós temos no mercado. Por que é o mais seguro? Porque mais de 70% da dívida pública brasileira, dívida interna, está na mão de grandes instituições, bancos, fundos, previdências e assim por diante. Caso o governo dê calote, ele não vai quebrar o meu tesouro, a minha reserva de emergência, ele vai quebrar todo mundo, vai quebrar inclusive os bancos, inclusive aquela sua poupança, inclusive aquele CDB. Mas o banco tem FGC. Então eu já te convido também a assistir esse outro vídeo que eu falo do FGC, que o FGC ele é muito bom, ele consegue cumprir com as suas necessidades, com as suas obrigações frente a bancos pequenos, frente a bancos médios, mas num colapso geral o FGC não tem capacidade para cobrir todo um crash desse tamanho. E o investimento mínimo no Tesouro Selic, ele está próximo a R$100, 105, R$110. Ele vai aumentando gradativamente com o passar do tempo, mas está nessa faixa. Segundo título que daria para se utilizar como reserva de emergência, os CDBs. Claro, temos que fazer algumas ponderações aqui. Mas liquidez, você vai encontrar liquidez D+0 ou D+1, vai conseguir resgate no dia ou no dia seguinte. Com relação à sua rentabilidade, você precisa escolher os pós-fixados, 100% CDI, 102% do CDI e assim por diante, e não os pré-fixados, até porque os pré-fixados vão ter um vencimento mais longo. Com relação à segurança, como eu havia comentado, os CDBs possuem o FGC, que até certo ponto é uma forma de segurança sim, mas temos que sempre ponderar. O FGC ele vai cobrir até R$250 mil CPF versus conglomerado financeiro. O que é um conglomerado financeiro? É um grupo de instituições. Se você comprar CDB do Banco A ou do Banco B e eles forem do mesmo grupo, você só está coberto R$250 mil. Limitados até R$1 milhão por CPF. Então, se você tiver CDB A, CDB B,
CDBC, CDBD, beleza, você tem até 1 milhão respaldado. Mais do que isso, você não tem esse respaldo. E o investimento mínimo a partir de R$100, acho que até alguns bancos já oferecem um pouco menos, mas fica nessa faixa aí com R$100, você já consegue encontrar CDBs com essas características. Terceira opção, as contas remuneradas. O que são contas remuneradas? No Conta, no PicPay. Por que eu estou trazendo elas aqui? Porque eu sei que bastante gente está se utilizando, apesar delas, para esse fim de reserva de emergência, ser uma das opções que menos me atrai. Mas elas possuem liquidez, a liquidez é imediata, porque o dinheiro está na conta. São pós-fixados, então lá no Conta você largou o dinheiro, já está rentabilizando 100% do CDI. O PicPay até pouco tempo atrás está oferecendo quase 200% do CDI, são ofertas que ele faz esporadicamente, o banco não tem capacidade de ficar ofertando aquela taxa ad eterno. E a questão da segurança, aqui nós temos que abrir em duas partes. Primeiro, no caso do PicPay, o PicPay ele não tem FGC. O dinheiro que você coloca lá, ele pega aquele dinheiro e investe em seu nome em títulos públicos. Então, no caso do PicPay quebrar, seu título está resguardado porque está investido em seu CPF lá no Tesouro. O mesmo acontece com o NuConta, é a mesma coisa, salvo se, dentro do NuConta, você ativar a opção de RDB. RDB é muito parecido com CDBs. A partir do momento que você ativa o RDB, o banco não está mais investindo em títulos públicos. Ele pega aquele seu capital e deixa investido no próprio banco. E aí entra naquelas regras de 250 mil, etc, etc, etc. Só que, claro, pondere, né, gente? Você não vai deixar 250 mil investidos num PicPay somente porque o PicPay está ofertando X% a mais no CDI. Não é essa a ideia que você tem que ter com reserva de emergência. Eu vou bater mais essa questão no longo do vídeo. Tirando isso, investimento mínimo não tem. Colocou R$1, já está rentabilizando o seu capital lá. Então, é uma das maneiras mais simples e talvez seja uma das maneiras que o pessoal está preferindo por causa disso. Mas, para mim, é uma das menos saudáveis. E a quarta opção são os fundos DI. Fundos DI são fundos de investimentos que você encontra lá na corretora de valores. Então, você vai ver na descrição, no título dele, fundo lá DI. O que é o DI? Ele deriva do CDI. Então, são fundos que estão investindo em títulos atrelados ao CDI, ou seja, são pós-fixados também, poderiam servir para essa finalidade da reserva de emergência. A liquidez, também se atente, pegue fundos DI com liquidez D+0, D+1, a mesma ressalva dos títulos anteriores. Segurança, eles são diluídos em diversos títulos, então você está contratando esse fundo que tem um gestor, ele vai diluir esses investimentos em outros títulos e o investimento mínimo vai girar também perto de R$100. Aqui o que você precisa ponderar são questões como as taxas. Você tem que ver se aquele fundo tem taxa de administração, quanto é que ele está cobrando, porque isso pode acabar corroendo a sua rentabilidade de longo prazo, tá bom? Mas é uma opção. Mas tirando essas 4 opções, o que eu gostaria que ficasse gravado para você, o mais importante, a essência desse vídeo, é você preferir, para montar sua reserva de emergência, preferir segurança ao invés de rentabilidade. Eu vejo muita gente, de novo, vejo muita gente preferindo bancos mais arriscados porque estão rentabilizando lá 150%, 200% do CDI do que deixar, por exemplo, no Tesouro Selic, que é muito mais seguro. Reserva de emergência é aquela parte do seu capital que ela tem que ser sólida, que ela tem que ser segura. Vai especular? Quer especular? Quer ganhar maior rentabilidade? Você vai fazer com o restante da sua carteira, com outros títulos, com bolsa de valores ou o que seja. Agora aqui tem que ser blindado. E até pega um exemplo. Pegar a taxa Selic do começo de 2021, que estava em 2% ao ano. Vamos supor aí um investimento pagando 100% do CDI. Em um ano você teria R$20. Agora eu vou pegar um que está pagando 200% do CDI. Ao final do ano você teria ganho R$40. A diferença, na verdade, você ganhou apenas mais R$20. Você ficou rico por causa desses mais R$20? Possivelmente não. Então, reserva de emergência não é o local para você especular rentabilidade. É o local para você preferir por segurança. Agora, o que eu queria comentar, um caso, reserva de oportunidade, que eu já vi educador financeiro dizendo que você pode se utilizar da reserva de emergência para a oportunidade. Vou te dar um exemplo do por que você não pode se utilizar. Digamos que você começou a investir, está lá com a sua carteira bonitona, começou a investir em bolsa de valores também, aí você viu aquelas ações despencarem e você falou,
vou me utilizar daquela reserva de emergência para comprar aquelas ações que caíram muito, até porque dizem que quando cai nós temos que comprar mais, né? Aí você fez isso. Quando você fez isso, você ficou à mercê do risco. Digamos que nesse momento surgiu aquela emergência. E aí, o que você faz? Você acabou de comprar ações lá embaixo e digamos que aquele papel continuou se desvalorizando. Você acabou de criar um grande problema para você desnecessariamente. Então, de novo, reserva de emergência é um cesto, reserva de oportunidade é outro cesto. Esses tipos de investimentos que eu trouxe no vídeo, abordando reserva de emergência, podem também ser utilizados para reserva de oportunidade, mas cada coisa no seu cesto. E uma coisa que eu queria agregar nessa questão de reserva de emergência é que aquela sua reserva, ela vai perdendo um pouco do sentido à medida que o seu capital investido vai crescendo. Por quê? Vamos supor que você tenha 10 milhões de reais investidos, beleza? Tem 10 milhões lá. Vamos supor que o mercado, por algum motivo, tenha feito o seu patrimônio cair 50%. Então, de 10 milhões, agora você tem 5 milhões. Será que você passaria tanto apuro, assim, com uma necessidade, com uma emergência? Você ainda tem 5 milhões. Então, possivelmente, aquela sua reserva de emergência ficou tão irrisória, proporcionalmente ao seu capital, que ela começa a deixar de ter tanto sentido. Então, nessa fase, sim, aí nós poderíamos tratar reserva de emergência, reserva de oportunidade, tudo com uma coisa só chamada de caixa. E uma outra questão que eu vejo muita gente questionar é se eu preciso montar toda a minha reserva antes de começar a investir. Eu não sou tão enfático quanto essa questão, porque dependendo do teu cenário, você pode acabar passando 3, 4, 5 anos até montar uma reserva de emergência robusta, até que você começasse a investir. Aí você ficaria 3, 4, 5 anos sem estudar ou sem investir em outras classes de ativos. Então eu acho que você pode ponderar. Coloca 90% na reserva de emergência, 10% começa a investir em outras classes, 80% na reserva de emergência, 20% em outras classes. Pondere no teu cenário, mas não deixe de montar a sua, porque na hora da emergência, você precisa daquele seu capital seguro para que você não precise mexer desnecessariamente no restante dos seus investimentos. E aonde encontrar esses investimentos? Nas corretoras de valores, não é no bancão, nas corretoras de valores. Já falei de corretora também, sem fazer mexendo, não estou recebendo nada por isso, não é publicidade, mas Isinvest, Rico, XP, Orama, Toro e assim por diante. Tem uma infinidade de corretoras e em todas elas você vai encontrar esse tipo de produto para compor a sua reserva de emergência. Então, para a gente concluir esse vídeo, primeiro, espero ter sido merecedor daquele seu like e daquele seu compartilhamento. Não se esqueça de fazer isso, porque isso ajuda demais o canal. Mas reserva de emergência, de 6 a 12 meses, você vai preferir títulos com alta liquidez, pós-fixados e segurança. Prefira segurança, prefira segurança, prefira segurança em detrimento à rentabilidade, tá bom? E no mais, reserva de emergência é para emergências e não para oportunidades. Por fim, sou Paulo Boniatti. Aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!